Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos apresentar nesta oportunidade a parábola do rico avarento e Lázaro. As parábolas foram recursos muito interessantes que Jesus utilizou para facilitar o ensino. Uma parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Também se diz que uma parábola é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Por que parábolas? Diz a resposta à questão 627 de O Livro dos Espíritos que Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e com os lugares. O evangelista Marcos é explícito afirmando que Jesus falava de acordo com a capacidade dos ouvintes, só explicando o sentido real aos seus discípulos. É preciso salientar a finalidade pedagógica das parábolas. Jesus a ela recorre diante do povo por bondade, para colocar o seu ensino ao alcance dos ouvintes, como fez para os seus apóstolos. Em João, capítulo 16, versículo 12, se lê: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora." Então foi uma forma de Jesus trazer a revelação à humanidade, mas sem falar diretamente, porque muitos ouvintes não estavam preparados para penetrar, digamos assim, os mistérios do reino de Deus, ou seja, as verdades, as realidades da interação entre o campo material e o campo espiritual. Vamos então, sem mais delongas, à leitura da parábola do rico avarento e Lázaro, registro feito por Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos espíritos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas." Disse, porém, Abraão: "Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá." E disse ele: "Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento." Mas disse-lhe Abraão: "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." Retrucou ele: "Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam." Porém Abraão lhe disse: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite." Então, nesta parábola, Jesus adverte severamente os agraciados pela riqueza, quando caminham
indiferentes às pessoas que passam por privações, a ponto de lhes faltar o mínimo necessário para assegurar pelo menos um pouco de dignidade para viver. São atitudes dos que marcham sob a sombra do egoísmo, completamente alheios aos próprios sofrimentos futuros, a que se sujeitarão quando retornarem à pátria espiritual. Não à toa, Jesus dissera: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, como está em Mateus capítulo 19, versículo 24. Então, nesta parábola, nós nos deparamos com ensinos seguros a respeito do plano astral, do mundo espiritual, como consequência imediata da vida em nosso plano terráqueo. Lembra-nos o autor Pastorino que não é da técnica parabólica a citação de nomes próprios. No entanto, justifica-se o aparecimento do nome Lázaro, já que não poderia mais designar-se por o mendigo, quando este estivesse chegado à nova situação no seio de Abraão. Devemos salientar que a vida no mundo espiritual é uma decorrência natural da vida na Terra e que a morte do corpo físico não transforma ninguém. O que fizermos em nossa vida, o bem ou o mal que praticarmos, implicará o que haveremos de colher. Muito bem, na parábola em estudo, encontramos evidente contraste entre a riqueza e a pobreza extrema. Lado a lado, foram assim representadas a classe dos excluídos, dos desfavorecidos, assim como a daqueles que vivem na abastança. Os ricos, quando abrigados pelo conforto excessivo e pela ostentação em suas vidas, geralmente ficam alheios ao sentimento de fraternidade e se esquecem daqueles que vivem miseravelmente. Vamos então acompanhar passo a passo a parábola a partir do versículo 19, que vamos reler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Muito bem, o manto de púrpura e as túnicas de linho fino eram a roupa normal dos grandes ricos da época, que banqueteavam-se alegremente em elevado padrão de vida. Alertamos que a prova da fortuna é das mais perigosas para o espírito em evolução, pois devido aos vícios e paixões morais que estimula, pode provocar a queda moral do espírito que está vivendo a riqueza. Entretanto, há os que sabem administrar a fortuna com equilíbrio e naturalidade, procurando usá-la sem a ela se escravizar. Sendo assim, o problema não é a posse em si mesma, mas o apego excessivo a ela. Basta salientarmos que há no mundo pessoas pobres e, ao mesmo tempo, avarentas. Devemos observar que, a despeito da parábola aludir à riqueza material, todos nós possuímos certos recursos, as virtudes, que nos tornam ricos em bondade, educação, gentileza, inteligência, pendores para a arte, culinária, etc. Seguindo agora o versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, bem próximo ao rico, situava-se o pobre, descrito como mendigo. Este, além de nada possuir, achava-se coberto de chagas e permanecia deitado, sem poder movimentar-se, de tal forma que sequer conseguia afastar os cães que lhe vinham lamber as úlceras. Jesus constrói, portanto, uma bela representação das provas que surgem no caminho evolutivo. Bem à porta do rico encontrava-se Lázaro, mendigo, doente, infeliz, insignificante, mas que, de fato, ele possuía grande valor para o rico, sem que o rico o soubesse, ou seja, sem que o rico tivesse consciência disso,
pois tal homem miserável seria a sua, entre aspas, porta de entrada para a redenção. Então, as chagas simbolizam o resgate de ações equivocadas, de vidas pregressas, ao qual Lázaro deveria submeter-se naquela reencarnação. No versículo 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Imóvel, portanto, sequer conseguia o pobre afastar os cães que vinham lamber-lhe as feridas. Estava, pois, no mesmo nível dos animais, à cata de migalhas para sobreviver, apenas demonstrando, então, uma condição de muita humilhação. 22. E aconteceu que um mendigo morreu, e foi levado pelos espíritos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. As Bíblias anotam, normalmente, os anjos conduziram Lázaro ao seio de Abraão em sua desencarnação. Mas nós preferimos a tradução direta do grego, feita por Pastorino, ao dizer que os espíritos, subentende-se espíritos protetores, levaram Lázaro ao seio de Abraão. Abraão, patriarca do povo hebreu, por sua vez, simboliza o homem de fé verdadeira e incondicional, aquele que oferecera seu filho para Deus em holocausto. Ir para o seio de Abraão implica um destino positivo e recompensador, qual seja o plano espiritual mais elevado, onde há liberdade, justiça e, por conseguinte, paz de espírito, com as dívidas quitadas perante a lei de Deus. 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, a crença judaica da época dizia que todos os desencarnados se localizavam num só sítio, o Sheol, em grego Hades, que é o termo aqui empregado, que se dividia em vários planos, pois lá se encontravam bons, maus, santos, criminosos, patriarcas, ladrões, e todos se viam e podiam comunicar-se. Não era, portanto, em absoluto a ideia de céu e de inferno, que posteriormente se formou em muitas seitas cristãs. A descrição do mundo astral feita por Jesus, nesta parábola, é muito mais conforme aos ensinos espíritas do que a outras teorias. O plano é o mesmo, só existindo entre os diversos níveis uma distância vibratória. As vibrações são elevadas e trazem bem-estar aos que descarregam pela catarse na vida física todos os fluidos pesados agregados ao corpo astral, ao perispírito. Então é o resgate dos karmas, essa depuração. E as vibrações são baixas e trazem sofrimento aos que hajam transcorrido a vida no plano físico carregada de vícios. 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Uma vez no Hades, o rico levanta os olhos e vê Abraão, ou seja, demonstrando elevar as vibrações, que Abraão estava acima, como espírito mais evoluído. E junto a ele, no círculo por ele governado, estava o ex-mendigo Lázaro. Lembra-se então de que na terra ele o favorecia com os restos de sua mesa e lhe permitia ficar deitado junto ao portão de sua casa. Suplica então que Abraão lhe envie Lázaro, após mergulhar o dedo na água, a fim de trazer-lhe um pouco de refrigério, pois o que mais o martiriza é justamente a sede. Pede pouco, apenas uma gota d'água, porque também dera pouco, dera apenas as sobras. Pouco provável que o rico apresentasse sinal de arrependimento. Só queria aliviar sua dor, aplacar o fogo da consciência culpada, cujas chamas o atormentavam. A ponta do dedo molhada na água representa
a migalha de misericórdia desejada para alívio do sofrimento. 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. O tratamento trocado entre Abraão, que chama o rico de filho, e este que a ele se dirige respeitosamente como pai, demonstra que o rico não estava no inferno. Responde Abraão a seu filho, que sofre, explicando-lhe o mecanismo da lei de causa e efeito. O rico recebera todas as facilidades e delas se servira abusivamente, não cogitando de, com ela, servir generosamente. Agora tinha que suportar a dor da limpeza, da catarse, para purificar-se e evoluir. No entanto, essa fase já fora superada por Lázaro, o mendigo, que fizera sua purificação através da mesma dor na vida terrena. Achava-se agora já pronto e reconfortado. Ambos tinham que sofrer as mesmas operações, mas enquanto Lázaro as suportava no corpo, o rico preferira aproveitar sua existência em gozos e prazeres, adiando a limpeza para o plano astral. Que tivesse, pois, agora paciência. 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O pai Abraão explica-lhe que há verdadeiros abismos vibratórios entre um plano e outro, tirando qualquer possibilidade de transitar-se de um a outro. São dimensões de diferentes frequências, tal como AM e FM na transmissão radiofônica, uma não se mistura com a outra. Essa diferença é ditada pelo nível evolutivo dos espíritos que habitam cada uma dessas dimensões. A despeito dessa distância vibratória, Abraão ouvia a voz do rico, e o rico ouvia a voz de Abraão. O rico no Hades via Lázaro no seio de Abraão. Todos eles se comunicavam, falavam, conversavam, porque havia necessidade de o rico ser exortado para se regenerar mais tarde. E, tal como Lázaro, via novamente para o mundo pagar a sua dívida. Tal como Lázaro, subir também ao seio de Abraão, porque também ele era filho de Abraão, e Abraão não deixaria seu filho perecer. 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai. 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então o rico compreende a lição e conforma-se, mas apelando para seus bons sentimentos, recorda-se de que deixou encarnados no planeta 5 irmãos que moram com seu pai, e preocupa-se com o futuro estado deles, e imagina que Lázaro poderia aparecer na casa de seu pai terreno para avisar seus irmãos. Já que não podia salvar-se a si mesmo, o rico tem a pretensão de prevenir seus irmãos. Porém, ele desconhecia a regra da lei de causa e efeito. Para haver uma salvação, tem que haver antes a expiação ou a purificação. Somente após poderia ter acesso ao seio de Abraão, isto é, a dimensão dos evoluídos. Gostaríamos de fazer uma observação. Para nós apresentarmos esta parábola, nós naturalmente relatamos o que encontramos em diversas obras consultadas. Entretanto, nós nos pusemos a pensar, a refletir, se esse número de irmãos 5 teria algum significado especial. Isso porque, se fossem 3 irmãos, ou 7 ou 9 irmãos, as conclusões para a parábola seriam as mesmas. Então nós concluímos que esse número escolhido por Jesus, 5, ele pode simbolizar os nossos 5 sentidos, ou seja, os 5 irmãos nos remetem simplesmente ao homem comum. Portanto,
não apenas os irmãos do rico, mas qualquer pessoa encontra-se sujeita aos imperativos da lei de causa e efeito. Versículo 29. Mas disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Abraão faz-lhe ver que na terra seus irmãos já receberam toda a elucidação possível da parte de Moisés e dos profetas, cujas obras costumavam ouvir, lidas aos sábados nas sinagogas. Essa orientação seria suficiente para dirigirem corretamente as suas vidas. Não seria, pois, a aparição de Lázaro, já desencarnado, a advertir os irmãos do homem rico, que garantiria a eles a sua salvação. Pois, se renegam as exortações dos profetas, como haveriam de crer nos mortos? Não existe salvação gratuita. Toda conquista espiritual pressupõe esforço e disciplina. E o rico, que desencarnara havia pouco tempo, certamente se recordava que também ele não dera atenção a Moisés e aos profetas. A leitura daqueles textos consistia simplesmente numa rotina tradicional, sem qualquer influência maior na prática da vida, o que sucede com todo crente que frequente igrejas, templos, casas espíritas, por frequentar, sem buscar colher os ensinamentos e aplicá-los à própria vida. 30. Retrucou ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. O rico, então, insiste naquilo que ele entende seriam providências para a salvação dos seus irmãos, pressupondo que se algum defunto, entre aspas, aparecesse, causaria tamanha sensação que certamente eles ficariam alertados e acertariam o rumo de suas existências, pois mudariam a mente, renovando as suas crenças. Mas como poderia o rico garantir o arrependimento dos outros se ele mesmo, enquanto encarnado, não fizera nada neste sentido? 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Abraão conhece bem a humanidade, sabe que de nada adiantará o aparecimento de fantasmas, por mais comprovado que seja. Quase todos continuarão descrentes, duvidando de tudo. Não seria a aparição de espíritos que iria persuadi-los, como até hoje ocorre. Teriam de modificar-se de dentro para fora, e não com acontecimentos exteriores, por mais sensacionais que fossem. Ora, então, essa lição maravilhosa da parábola, esplendidamente transmitida por Jesus, apresenta o contraste chocante de situações distintas vividas por duas categorias evolutivas de espíritos, estando eles na Terra e no plano astral, e evidencia como que a lei de causa e efeito age em ambos os planos, no plano físico e no plano astral, que são interligados e interpenetrantes. A interpretação dessa pequena história, sob as luzes dos fundamentos espíritas, vem nos trazer à tona o alerta do Mestre, registrado no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O dia aí simboliza a reencarnação, que nós realizemos as obras de Deus durante a reencarnação, porque vem a noite, ou seja, a desencarnação, ela vai implicar desilusão das expiações. Assim nós encerramos a nossa pequena explanação sobre esta parábola, agradecendo a todos pela audiência. Muita paz, que Jesus nos abençoe.